O Corinthians virou bagunça. O Corinthians virou um pardieiro. Os dirigentes do Corinthians, os conselheiros do Corinthians, conseguiram tornar o Corinthians essa zona que hoje envergonha o seu torcedor. É inadmissível a gente ver o que estão fazendo com o Corinthians. Gente, o batalhão de choque invadindo o clube com escudos, invadindo a sala da presidência. Por quê? Porque tem ex-presidente querendo assumir, tem presidente interino querendo se manter, tem torcida organizada também entrando dentro da sala para tentar resolver as coisas, ameaças de tudo que é lado. E o Corinthians virou de novo assunto de polícia. Não dá pra gente levar a sério o que estão transformando o Corinthians. E aí eu digo, não é só o Augusto Melo. Foram as gestões anteriores, foi o Augusto Melo, são torcedores também, organizadas também, ameaças de tudo que é lado, ameaça do lado do Augusto Melo, ameaça de organizada, ameaça do lado, né, da oposição, do interino, do estabile. O que é isso? No que eles transformaram o Corinthians? Em lugar de bandidagem? Porque, me desculpa, aonde tem polícia, aonde tem o choque invadindo, aonde tem a polícia precisando manter uma ordem e com forças especiais, é onde tem bandidagem. Então quer dizer que o Corinthians virou lugar de bandidagem? Porque se virou, alguma coisa tem que ser feita. O torcedor não merece ver o gigante Corinthians virando essa bagunça que está virando. Esse assunto de polícia que está virando. Porque o Corinthians virou assunto de polícia já algumas vezes. E a gente, muitas vezes, a mídia, o próprio Mauro César diz que tem agenda positiva, às vezes tenta transformar isso numa normalidade. E me desculpa, não é normal ver o gigante Corinthians na situação que ele está, com um bando de dirigente, um bando de conselheiro, tentando dar golpe de tudo que é lado. É bom deixar isso claro, é de tudo que é lado. O lado que quer tirar o Augusto Melo quer dar golpe, o lado do Augusto Melo quer dar golpe, o lado de organizada quer dar golpe, é de tudo que é lado. E aí, quem tem a razão nesse Corinthians? Onde é difícil a gente apontar quem tem a razão. O Corinthians o torcedor vai aceitar que o Corinthians continue sendo assunto de polícia? Então, a gente vai ter que falar muito sobre esse assunto, porque aí o Conselho de Ética decidiu que o Romeu Tuma Júnior, né, que é o ex-presidente do Conselho Deliberativo, não poderia fazer o que ele fez. Aí foi tirado. Aí a presidente interina do Conselho Deliberativo disse que o Augusto tinha que voltar ao poder. Tentaram invadir a sala do presidente interino. Aí o presidente interino, o Stabile, sentou na cadeira e falou: ninguém me tira. Aí chega policiamento, chega a tropa de choque. Essa é a zona que virou o Corinthians. Flávio Prado é um cara que sempre está muito inteirado dos bastidores, tá com a gente aqui. Eu vou pedir para o Flávio explicar direitinho e eu vou perguntar para ele, para o Bruno e para o Piperno, quem tem razão nessa história, porque me desculpa, eu não consigo ver quem tem a razão. Eu acho que de todos os lados tem muito erro. Eu acho que de todos os lados tem muito uma fome por poder que está destruindo o Corinthians. Está destruindo o clube que tem uma massa gigantesca de torcedores, a segunda maior torcida do Brasil, multicampeão, e o Corinthians está virando assunto de polícia. Essa coisa de quem tem razão é meio complicado, porque eu iria me intrometer na política deles e eu, por uma questão até de higiene, prefiro não participar desse tipo de coisa. Mas a gente pode colocar a cronologia dos fatos. Bom, primeiro, realmente o Augusto Melo é do nível do grupo anterior. Só que o grupo anterior tinha respaldo político e o Augusto Melo não tem. Nível rasteiro, baixo, obviamente, né? Então o Augusto Melo, ele fez, o outro grupo estava desgastado, tanta tranqueira que fez no clube,
dívidas, uma série de situações, e aí tinha que alguém assumir o lugar, acharam que poderia ser alguém, e o simpático tio que ficava por lá, circulando no Corinthians, que teve uma votação surpreendentemente expressiva na outra eleição, quando tinha como seu mote principal fazer uma roda gigante no Corinthians, ele acabou ficando em segundo lugar e virou um nome natural. E aí, unindo várias facções lá no Corinthians, grupos e tal, ele acabou conseguindo se eleger. Só que a partir do momento que se assume o poder, você começa a ter um monte de pedidos e cobranças daquilo que o grupo X deu, o grupo Y deu, e a verdade é que houve uma ruptura muito rápida com o grupo principal de respaldo a ele, que era o grupo do Rubão. O Rubão saiu e a partir dali ele não tinha mais apoio político. Não tendo apoio político, não importa se o cara faz coisa certa ou errada, ele vai ser derrubado. Não vou entrar no mérito se fez coisa certa ou errada, você cai de polícia e o Augusto Melo vai ter que se virar para explicar essa história aí das acusações que ele tem, né? De lavagem de dinheiro, essas uniões com grupos estranhos aí, que ele está sendo acusado pelo Ministério Público, não é problema meu. Ele que vai ter que defender, que ele corre até risco de prisão. Muito bem, ele recebe o impeachment, que era natural, porque ele não tinha força política, independentemente de culpa ou não, independentemente de incompetência ou não, e incompetente, claro, já ficou claro que ele é, como os outros, praticamente todos que andaram no Corinthians nos últimos anos. Quando o Romeu Tuma, como presidente do Conselho, convoca o primeiro impeachment, houve aquela reação de torcida uniformizada, que estava levando muita vantagem, provavelmente deixaram de levar alguma vantagem nesse meio de caminho aí, ou receberam promessa de outro lado das mesmas vantagens, ou até alguma coisa a mais, e aí eles mudaram de lado. Então, ficou livre o caminho para o Romeu Tuma, presidente do Conselho Deliberativo, convocar a reunião dos conselheiros e propor a história do afastamento do Augusto Melo, que acabou dando certo, funcionando. Muito passa também a partir do momento que o Corinthians faz aquela campanha, como é que eu vou definir, fanfarronística na Libertadores, na pré-Libertadores e tal. Eles fizeram aquela incompetência toda, isso, o resultado do campo não vem e gera confusão. Se o time estivesse bem no campo, provavelmente isso não teria acontecido. Mas muito bem, o Augusto Melo é afastado. Só que aí, o Conselho de Ética do Corinthians, que tem muita gente ainda do Augusto Melo, teve o afastamento do seu presidente. Houve qualquer problema dele, não afastamento espontâneo, está doente, alguma coisa que o vale. E uma senhora, que é a secretária desse Conselho de Ética, Comissão de Ética ou Conselho de Ética, aliás, a palavra ética no Corinthians ela não cabe muito bem, né? Ela não pega. Antes, o presidente do Conselho de Ética era o André Negão. Então, quer dizer, não é uma coisa assim muito que você fala, poxa vida e tal. Mas essa senhora, na condição de secretária, entendeu que ela podia assumir esse cargo de tomar decisões pelo Conselho de Ética e até uma contestação se o Conselho de Ética pode depor o presidente do Conselho Deliberativo. Então, é uma coisa política que eu não sei dizer como é que é. Então, parece que ela não tinha poderes nem para assumir esse Conselho de Ética e muito menos para depor o presidente do Conselho Deliberativo. Mas ela o fez. Quando ela depôs o Romeu Tuma Júnior, ela cancelou todos os atos dele, porque ele estaria indevidamente no cargo e tal, e aí ela cancelou todos os atos dele, inclusive o ato do impeachment do Augusto Melo. Se o Augusto Melo não foi empichado, ele pode continuar, na verdade, afastado, né? Ainda não houve confirmação do impeachment. Se ele não está afastado, ele é o presidente. Então, ele votou e achou que podia ser o presidente. Só que o Stabile, o vice dele, que também é brigado com ele, estava no poder. Então, os dois presidentes estavam na sala. Os dois se diziam presidentes. E aí começou uma zona no Corinthians, que não muda nada, né? Eu lembrei até de uma antiga música, talvez vocês não lembrem, mas talvez vocês lembrem, uma música italiana maravilhosa, chamada La Casa di Rene, se canta, se ride e tal. É um lugar, um prostíbulo, onde se canta e se ri, gente que vem, gente que vai. Lembrou muito essa música Casa di Rene, deveria ser até o fundo, né? E aí tinha uma festa no Corinthians de formatura de judocas, deu aquela zona toda. Uma parte invadiu, né? Aí todo mundo começou a acionar suas forças. Um grupo daqui, um grupo de lá, aí um invade, outro invade. Bom, no fim, uma sala de 20 pessoas tinha 70. 2 dizendo que era o presidente, o Stabile chegou a pedir para um policial. Aliás, a polícia foi chamada pelo Romeu Tuma Júnior, entrou policial, choque e tal. E aí ele falou assim, olha, eu estou na cadeira de presidente, eu quero ir ao banheiro. Se eu não puder sair... Se eu sair daqui, vão sentar no lugar. Então, uma pessoa da PM sentou na cadeira dele para que ele fosse ao banheiro, não providenciaram um pinico, falha de organização do evento, né? E aí, depois ele voltou e tal. Muito bem. A polícia limpou a área, falou, ó,
todo mundo fora. E de lá foram duas pessoas para fazer boletim de ocorrência. Um, o senhor Augusto Melo, foi no carro da polícia, não sabia se ele tinha sido preso ou não, mas na verdade ele foi fazer um BO contra um antigo presidente de uma dessas facções uniformizadas do Corinthians, foi fazer um BO que foi ameaçado e tal, e do outro lado, o Stabile foi fazer um BO contra o Augusto Melo por golpe, tentativa de golpe. 2 boletins de ocorrência que não vão dar em nada, que a polícia tem mais do que fazer, ficar cuidando dessas porcarias. E hoje os dois prometem voltar ao estádio na condição de presidentes. Eu acho que há um espaço para presidente lá na arena, né? Um lugar reservado. E os dois prometem ir para este mesmo lugar. Portanto, deveremos ter mais cenas de entretenimento hoje no Parque São Jorge, agora na Arena do Corinthians, sob os olhares atentos do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Muito entretenimento ainda sendo previsto para o jogo de hoje, quando o Corinthians pega o Vitória. A grosso modo é isso. Quem tem razão e quem não tenho a menor ideia, não quero me meter nisso, mas contei os fatos como eles foram narrados, como eles foram ditos, e agora vamos ver o que será resolvido. Só uma coisa para passar a palavra para outros, meu caro Pilhado. Me choca muito o grande interesse, a grande vontade, a grande volúpia de 2 pessoas, ou de 2 grupos, ou de vários grupos, de serem presidente de um clube que deve 2 bi e 600, portanto um clube falido, só não está falido porque é um clube de futebol e a lei não vale para eles, o que é terrível, deveria ser decretado falência, um clube devedor, com má performance em todos os lugares, um clube que tem fama de caloteiro, não tem crédito na praça, deve para todo mundo e ainda assim tanta briga e tanta vontade de presidir uma empresa, entre aspas, desse tipo. Né? Eu vou até falar com o PH, né? Para ele botar aí embaixo, bizarro, polícia invade o Corinthians. A legenda tem que ser essa, não tem que ser estável, eu tive medo de ir ao banheiro. O negócio é assunto de polícia. É assunto de polícia. Tipo assim, é ridículo o que a gente viu ali. O que a gente viu ali dentro do Corinthians ontem, e é o que o Flávio fala, aí os dois vão prestar boletim de ocorrência, aí os dois vão no jogo como presidentes. Eu vou passar a palavra para o Bruno e para o Piperno, mas antes, eu queria mostrar o Augusto, ele sendo enquadrado por integrantes da torcida organizada do Corinthians, né? Porque a polícia estava lá, né? O Augusto diz que ele foi ameaçado, até por isso ele foi fazer boletim de ocorrência na delegacia, mas tipo assim, o cara joga na cara dele, fala, o que você está fazendo aqui? Você não vai tomar, a gente te colocou aqui, disse um integrante da organizada do Corinthians. E aí o Augusto Melo, né, eu acho que nem dá para escutar direito, mas eu fiquei prestando bem atenção ontem, quando eu estava vendo esse vídeo, ele diz, não, eu não vou sair daqui como um ladrão, eu não vou sair daqui como um ladrão. Ele fala isso, né, para a torcida organizada. Não vão conseguir me tirar daqui como um ladrão. Assim, é constrangedor a gente ver isso dentro da sala da presidência do Corinthians. Vamos ver aí. Vamos ver o Augusto Melo sendo enquadrado por integrantes da torcida organizada dentro da sala da presidência ontem. Augusto, cadê o estatuto falando que a ética pode afastar o presidente? Cadê? Foi o conselho que afastou. Cadê a reunião do conselho? Não precisa de reunião. Aonde? Cadê o estatuto falando isso? Vocês não vão tomar um golpe assim não, Augusto. Nós estamos aqui, cara. Mas aí no Corinthians, irmão. Certo? O Corinthians é bem maior do que você, rapaz. Tá bom? Respeita nós, respeita nós te colocamos aqui, maluco. Você não vai ter coisa, você voltando em você, meu. Certo? Agora você fazendo isso com nós, quando eu dizendo do Corinthians, irmão. Tá dando minha vida. Expondo nós aí, expondo o Corinthians, meu. O Corinthians é bem maior do que você. Tem que eliminar na segunda-feira e assume, bem maior do que você, no assunto da bem maior. Tem time pra irmão. Deixa eu te falar, você não tem time pra fazer o que você fez, não, caralho. Mas é a torcida. Fala pra eles aí, Pichote. Fala pra eles aí, Pichote. Calma. Tá com diálogo com o Armando, com os Márcio, tem diálogo com eles. Foi tudo no amor. Foi tudo no amor. Não tem nada disso. Ninguém travou nada. O Osmar que abriu pra nós. Não pergunta pro Osmar. Pergunta pra ele liberou os caras entrar, mas tá lendo. Assim não. Não teve nada disso. A verdade é a verdade, irmão. Tá entrando tumultuando. Não tem nada disso. Aliás, é o seguinte, eu mandei ele comprar as contas. A gente vai. 330 milhões maquiados. E o Osmar, eu sei disso.
ligado? Agora Eles, eles trouxeram mesmo. Augusto, desculpa. Agora tem que juntar as cabeças, tá ligado? Tem que ter um raciocínio básico agora, sentar com o Osmar, trocar ideia com o Armando. Tem que ser homem, tem que ser sujeito, meu irmão. Tá ligado? Então. Só não vai tirar daqui como vagabundo ladrão, não. É conversando. Eu sangrei pra deixar o Corinthians onde tá. Eu sangrei pra trazer o Corinthians sorrindo de novo. A gente acompanha. Tô dando a minha vida por isso aqui. Olha aí, ó. É o Augusto Melo, né? Falando que não vão tratar ele como vagabundo e ladrão, Bruno Prado. Bom, é um caos total, né? Vocês estão rindo do quê? Posso saber, não? Gargalhadas aqui no estúdio, falta de respeito com o nosso timão errou, pô. Não, é isso. É uma pergunta interessante. O que aquele bando estava fazendo lá dentro? Ah, não sei. Eu não sei o que um monte de gente estava fazendo lá, né? Mas, enfim. Ah, ela vai entrando, né? La casa de Irene, se pode... canta, se ride, se gente que viene, se gente que vai. Tá aberto, todo mundo pode entrar. O nome do armistício se chama Pichote. Todo mundo pode entrar, tá? É festa. O Corinthians já há um bom tempo vive uma situação terrível e não tem... Aí ninguém tá brigando pelo Corinthians, aí é cada um defendendo o seu, querendo se manter no poder ou entrar no poder. Não existe o menor interesse, não são duas propostas de gestão diferentes, né? Eu tenho esse projeto para o clube, o outro tem um outro projeto. Isso não existe, isso aí não tem, ninguém tem projeto nenhum para o clube. É uma briga por poder, uma briga política por poder entre grupos que eram aliados, né? O Osmar Stabile era vice do Augusto, eles estiveram juntos na eleição. O Romeu Tuma Júnior foi eleito presidente do Conselho na chapa do Augusto, né? Ele tinha o apoio do Augusto Melo para ser o presidente do Conselho. Então são grupos que se uniram na eleição, não eram grupos que sempre estiveram juntos, foi uma união de alguns grupos políticos do Corinthians para derrotar o grupo do Andrés Sanches, que era um grupo mais fechado, mais unido ali, que ficou muito tempo no poder, e alguns desses eram do grupo do Andrés em algum momento, como o Augusto já foi do grupo do Andrés também. Mas juntaram-se ali pontualmente para a eleição e a partir do momento em que assumiram o poder começaram a ter brigas, rachas entre eles e hoje é um grupo totalmente dividido. A maior parte está com o Osmar Stabile. O Osmar Stabile já foi candidato à presidência 2 vezes antes. Nas 2 primeiras vezes que o Andrés ganhou, o Osmar Stabile foi candidato à presidência. Então ele está aí hoje como vice, era o vice do Augusto, romperam, como o segundo vice, o Armando Mendonça, que está com o Stabile, também já tinha rompido com o Augusto. Na chapa do Corinthians é um candidato a presidente e 2 vices, aí tem o certinho lá, o primeiro vice e o segundo. Aí o primeiro vice, que é o Stabile, assumiu com o afastamento do Augusto, mas o fato é que não tem nada para o Corinthians, nenhum projeto para o Corinthians, tem nada. É uma disputa por poder e uma coisa que na política é muito perigosa, que é o vácuo no poder. Às vezes é melhor você ter um grupo que está no poder, que tenha o poder na mão, mesmo que não seja uma gestão boa, do que ter o vácuo no poder, que o vácuo no poder ele permite qualquer coisa. Quando você tem um grupo no poder que realmente tem o poder na mão, mesmo que se ele trabalha mal, você pode tirar esse grupo numa eleição. Quando tem um vácuo, ou seja, ninguém manda nada, e nesse momento no Corinthians ninguém manda nada, pode acontecer qualquer coisa. E isso é o mais perigoso que tem, seja para um clube, para uma instituição, na política tradicional. Uma gestão ruim você pode tirar. Quando não tem nada, pode aparecer qualquer coisa e o Corinthians está nesse momento. Nesse momento não tem nada. E aí qualquer coisa pode aparecer para assumir um poder que está totalmente vazio. Agora, hoje o que chamou a atenção, Fábio Piperno, foi a declaração do Augusto Melo, né? Vocês não vão me tirar daqui como um vagabundo e ladrão. Foi o que disse o Augusto Melo. Por quê? Porque o Augusto Melo ele foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo, né? Ele foi indiciado até por formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro, por causa daquela situação lá da Vai de Bet, né? Da patrocinadora Master do Corinthians, que deu toda uma polêmica, que a patrocinadora, inclusive, saiu do Corinthians, depois de todos os escândalos policiais que tiveram, né, lá dentro. E aí eu pergunto, Fábio Piperno, tá certo, Augusto Melo? Ou não dá também para querer achar que ele não tenha que ser considerado o que ele pediu
para não ser, porque a declaração dele foi: não vão me tirar daqui como um vagabundo ladrão, enquadrado pela organizada. E outra pergunta, Tapiperno, tá mais do que claro que quem manda no Corinthians é a organizada? Porque, vamos lá, quando a Gaviões estava do lado do Augusto Melo, ele não caiu. Os conselheiros não tiveram coragem de votar o impeachment, porque eles falaram: ele não vai sair. Falaram, deu lá briga na sede do Corinthians, eles impuseram: o Augusto Melo não vai cair. Depois que a organizada fez uma nota dizendo que repudiava o Augusto Melo, que o Augusto Melo tinha que sair do poder, e que a organizada ela afirmou que não protegeria mais o Augusto Melo, pronto. Como num passe de mágica, Augusto Melo cai. Tem a votação do impeachment e o Augusto Melo é derrubado. Me leva a crer que hoje quem tem mais poder dentro do Corinthians são as organizadas, Piperno. Ou eu estou equivocado? E o que você acha de tudo isso? Do que conseguiram transformar o Corinthians, Piperno? É uma bagunça e é assunto de polícia. Ô Pilhado, boa tarde a todos inicialmente. De fato, o Corinthians virou caso de polícia já há algum tempo, lamentavelmente. Não é caso de polícia só porque um tenta tomar o poder do outro. É caso de polícia porque tem roubalheira no clube, né? As investigações da polícia, inclusive, sugerem isso. O presidente do Corinthians, ele responde a várias acusações na justiça. Não estou nem falando em relação ao comitê de ética ao Conselho de Ética do Corinthians, eventualmente ao CORE, que deixou passar também, né, todos esses balanços nesses últimos tempos. Mas a verdade é que ele contratou, inclusive, ou pelo menos contrataram para a defesa dele, um dos mais caros advogados do país, uma banca caríssima, uma banca que atende clientes milionários, de um ex-ministro da Justiça, para tentar exatamente limpar a barra dele. A situação dele é muito crítica, esse contrato com a Vaidbet, ele não deixa nenhuma dúvida em relação à sujeira que foi. A gente só não sabe quem são de fato os implicados, quem foi que desviou de quem. A única certeza, as duas únicas certezas é que houve muita sujeira e que o Corinthians foi lesado. Por quem é a grande questão. Mas que o Corinthians foi lesado, já não resta nenhuma dúvida. Aí o Bruno tocou na questão dos grupos políticos que no Corinthians se confundem, porque todo mundo aí algum dia já foi situação. É verdade. E aí tem esse outro componente em relação ao qual você fez esse alerta. Torcidas organizadas. Então, na verdade, o grande problema do Corinthians não é a gente tentar entender quem manda. É o fato de que todo mundo manda em alguma coisa. O Corinthians não tem um poder claramente atribuído a um determinado grupo, seja com base nos estatutos do Corinthians, seja por força de alianças políticas. Então, quando o presidente da torcida organizada vai lá e fala: você está aqui por causa da gente, tal, de certa forma é verdade, sim. Eles acabaram dando respaldo ao presidente Augusto Melo, mas vejam só a força desse grupo, que consegue colocar na parede aquele que até outro dia era o principal dirigente do clube. Eu conversei, enquanto você iniciava o programa, eu fui ali fora ouvir um áudio de uma conversa que eu vinha tendo, que eu estou tendo com um dos novos velhos diretores do Corinthians, alguém que assumiu com Augusto Melo, que saiu da diretoria, que estaria voltando agora com Osmar Stavoli, e ele dando detalhes sobre todo esse espetáculo deprimente, né, que a gente viu ontem, né? Polícia chegando, a secretária do Conselho determinando que os atos tomados após o início de abril não tinham mais efeito e por isso também a destituição do presidente tinha que ser revogada. E aí, Pilhado, a minha grande dúvida é o seguinte: chegando lá em Itaquera, daqui a pouquinho, porque o jogo do Corinthians é agora à tarde, quem é que o professor Ancelotti vai cumprimentar? O Augusto Melo ou o Osmar Stavoli? Quem é que o novo presidente da CBF vai reconhecer como presidente do Corinthians? Porque, afinal de contas, o Corinthians também vota, né? O Corinthians faz parte, né, dessa eleição do Chalde. E aí? Quem é que vai ser o interlocutor dele? Olha a confusão em que o Corinthians se meteu.
mais o Corinthians pediu para isso. O Brasil é engraçado, né? Ninguém sabe quem é o presidente do Corinthians, ninguém sabe quem é o presidente da CBF, ninguém conhece o Chalde. Se ele chegar lá no Corinthians e tentar entrar, não vai conseguir. Acho que vão dar um crachá para ele. Olha que loucura. O presidente da CBF, que ninguém conhece, tem que cumprimentar o presidente do Corinthians, que ninguém sabe quem é. Olha que coisa maravilhosa. O Brasil é impagável. Uma dessa o Edinaldo resolve entrar lá de fininho, também o pessoal conhece ele. Mas é muito bom, né? Não dá. É uma zona isso aqui. Não, mas eu estendo essa pergunta para o Flávio, né, Flávio? Porque você tem muito esse tom crítico desse aspecto. Flávio, tá claro que quem manda no Corinthians hoje são as organizadas. O próprio Vampeta falava isso aqui. Se as organizadas, e não é só Gaviões não, aí ele falou o nome de todas, né? Se as organizadas abandonarem o Augusto, ele vai cair. E poucos conhecem o Corinthians como o Vampeta. O Vampeta tá sempre lá no Tatuapé. O Vampeta é ídolo do Corinthians. O Vampeta conhece todo mundo. Se tem um cara boa praça, é o Vampeta. Ele conhece todo mundo. Aonde ele pisa, ele conhece todo mundo. E ele disse, se perder as organizadas, ele cai. Flávio, e aí eu te pergunto, porque, a Leila foi de encontro organizadas, no Atlético Mineiro foi de encontro, até no Flamengo, algumas vezes já foi de encontro. No Corinthians, eles continuam mandando. Isso colabora, Flávio, para a situação ser tão dramática dentro do Corinthians, ou não? Ou esses caras são fichinha perto de quem está querendo assumir o poder lá? Porque essa é a minha pergunta. O Corinthians está entregue há muitos anos sem disputar os títulos que ele merece disputar. E eu vejo dessa forma, porque eu realmente, ali nos bastidores do Corinthians, eu não conheço muita gente. Conheci um pouco o Andrés, né, quando trabalhei muito com seleção brasileira, e ele estava muito ali antigamente como chefe de delegação, muitas vezes. Agora, mandam realmente no Corinthians, Flávio? Hoje, quem vai decidir a nova diretoria, o novo presidente, são as organizadas, e isso é péssimo para o clube, Flávio? Bom, é preciso puxar um pouquinho pela história. O Andrés, ele é oriundo de torcida organizada. Então, ele trouxe esses bandos de uma maneira absurda para dentro do clube, mas para aproveitar, porque a torcida organizada, ela não tem nenhum lado político, ela age pela violência. Quando você vê eles invadindo para conversar com os jogadores, vão os ogros lá, né? Se você quer conversar, você coloca alguém que pensa, se é que tem alguém que pensa. Mas você coloca, eles levam aqueles ogros lá, aqueles caras enormes, eles vão lá com ameaça, com violência. Isso só pode ser combatido com polícia. Quando eles tentaram fazer isso, quando a torcida do Palmeiras tentou fazer isso, esses bandos lá no Palmeiras, a Leila botou os caras para correr, chamou o batalhão de choque e botou os caras para correr. Eles não passaram de estacionamento, porque eles são invasores. No Corinthians eles têm espaço livre, aberto, muito porque o Andrés deu esse tipo de espaço para eles. Lá atrás o Matheus também não dava esse espaço, mas eles foram dando espaço, ou por medo, ou por conveniência. Era importante para o Andrés ter esse respaldo. Ele fazia uma governança populista, né? Ele também foi candidato, ele ganhou eleições, então ele precisava desses caras, e esses caras, através da violência, através de benesses que eles recebem, e muitos dos clubes, não só desse clube, mas de outros clubes também, muito, né? Isso aí é enorme. Então, eles ganham uma força que acaba passando até do limite. De beneficiários, eles passam a se achar donos. Quando o Augusto Melo entra, o Augusto Melo é muito frágil, né, politicamente. Mas ele conseguiu, de alguma maneira, que eu não sei qual é, mas por certo não é por benefício ao Corinthians, trazer os caras para eles por um tempo. E outra, o campo estava ajudando também. O Corinthians estava ganhando. Então ele acabou conseguindo trazer os caras por um tempo. Mas sempre é uma liderança violenta. Eles se impõem pela violência. Quando a coisa virou, eu não sei que promessa eles receberam do outro lado, mas sempre tem algum interesse deles por trás, e não é interesse pelo Corinthians, eles se interessam por eles não torcem para o Corinthians, eles torcem para eles, para os grupos deles. Tanto é que eles dão gritos, eles gritam mais o nome dos próprios grupelhos do que dos clubes, todas as organizadas são assim. E aí eles passaram a ter interesse que o Augusto Melo saísse, ficou fragilizado, e já estão se aproximando do outro lado. Já estão se aproximando do outro lado. Tanto que esses caras aí que ontem estavam metendo o dedo no nariz do Augusto Melo, eles respaldavam. Agora eles já estão respaldando o outro lado. Ou seja, o jogo de interesses já passou para o outro lado. Eles já sentiram que o Augusto não tinha força, eles não querem ficar como o Caio e o Augusto, eles caem junto por estarem apoiando o cara que vai cair. Então, esse é um ponto. Eles têm força lá porque deram esse espaço para eles e é uma coisa pela violência.
E a violência tem que combater com polícia. Foi o que a Leila fez. Sabe qual é a chance desses caras entrarem na sala da presidência da Leila? Mas o Palmeiras tem governo, o Corinthians não tem. Então, é isso que faz. O Augusto cansou de receber esses caras lá para dar satisfação de contrato e tal. Os caras não sabem nem o que está escrito ali, não tem nada disso aí, pô. Como é que ele vai lá e dá satisfação? Tem que dar satisfação para esses bandos? Tá louco? Ele nunca foi lá tirar satisfação dos caras. Os caras destruíram o carnaval aqui, botaram esses grupos lá também. Eles caem no carnaval, e nunca ninguém foi lá encher o saco deles. Eles têm que cuidar da vida deles, dos problemas deles, que eles são entidades particulares. Eles não têm que se meter com o Corinthians, que é outra entidade particular. Mas pelo medo e pelo espaço que começou a ser dado muito grandemente pelo Andrés, esses caras agora têm toda essa representatividade pela violência lá no Corinthians. E realmente eles, inclusive, provavelmente ontem foram chamados por um dos lados. É muito claro isso, que aparece tanto que o boletim de ocorrência foi feito contra um desses caras aí, que é ex-presidente desses bandos aí, sei lá como é. Eu não falo o nome disso aí, não me interessa. É um ex-presidente que vai lá e mete o dedo na cara do Augusto, né? E aí esse BO é feito porque ele teria sido ameaçado pelo cara. Então, o que o cara estava fazendo lá? Quem facilitou a entrada dele? Pois entra o restante do bando. Uma parte invadiu, outra parte foi recebida lá. Então, gente, quando você precisa de bando de violência para dominar, para comandar, é porque a coisa não está legal. Ô Flávio, tem uma outra coisa em relação a isso aí que você falou. Não existe nenhum clube grande no Brasil que seja tão vulnerável à influência dos bandos organizados como é o Corinthians. O Corinthians, em 2022, por exemplo, demitiu o Silvinho porque o bando foi lá para as redes sociais e falou: queremos a cabeça do Silvinho. Aí, ele se vestia muito bem. Exatamente, porque não combinava lá e tal com o Corinthians. Então a direção covarde do Corinthians foi lá e entregou a cabeça do Silvinho. Sorte dele. Por sinal, hoje trabalha na Europa, tranquilo e tal, né? Fez até uma boa campanha na última Euro. Agora, então, o Corinthians, ele é suscetível a esse tipo de influência. E aí, como o bando, de fato, passou a mandar muito, o bando liderou e tal a campanha de arrecadação para ajudar a quitar a arena. Entrou um bom dinheiro, por sinal. E aí o que fez a turma do Augusto Melo, colocou esse dinheiro que entrou no último balanço. Aí o bando também ficou enfurecido. Então, veja, nessa conversa com Augusto Melo, o chefe lá manda o tal de Pichote. Pichote, fala com ele, explica aí. Então. O Pichote é o novo diplomata da política do Corinthians. É o cara que vai lá conversar com o ex-futuro, sei lá o quê, presidente do Corinthians. A que ponto chegou, né? Ô, Flávio Prado, você quer rir um pouquinho? Vamos ouvir a declaração do presidente interino do Corinthians. Juro, é rir para não chorar. Ele dizendo que não podia ir no banheiro. Ou seja, se o cara quiser dar uma, eu vou ser bem direto, uma cagadinha, se ele quiser fazer um xixizinho, né, Bruninho Prado? Ele não pode. Ele não pôde ir no banheiro. Ele deu aquela segurada. Por quê? Porque ele estava com medo de sair e alguém sentar na cadeira dele. Olha isso, gente. Parece briga de colégio. Parece que você está no colégio. Não vou sair dessa cadeirinha aqui, porque se eu sair, vão roubar o meu lugar. Gente, bota isso aí, cara. Eu quero ver o Flávio Prado, o Bruno Prado, o Piperno rindo dessa desgraça que virou o Corinthians nos seus bastidores. Olha essa declaração. Eu quero colocar para vocês também que teve um momento que eu pedi para a PM sentar no meu lugar lá para que eu pudesse ir usar o toalete, que estava difícil e eles queriam sentar de qualquer jeito na mesa. Olha isso. Olha isso. Dá para levar a sério, Bruno Prado? O cara, se ele quiser dar uma cagadinha, se ele quiser um xixizinho, ele não pode, para não roubarem a minha cadeira. Gente, será que ele acha que se o cara sentar na cadeira ele vai ser o presidente? O presidente tem que ser definido ali pelo estatuto, que se dane se vai sentar na cadeira ou não. Parece briga de colégio, Bruno. A briga lá pra cadeira, tem aquela brincadeira, a dança das cadeiras, você toca a música, vai rodando, né? Aí o último o que não sentar perde, né? Pode ser, faz uma coroa, né? Enfim, distribui a coroa pro rei. É uma coisa de maluco. E aí não tem ninguém, não tem nenhum anjinho aí, não tem ninguém que realmente
Você vai dizer, se ficar esse aqui vai ser bom pro Corinthians. O Corinthians não tem hoje uma liderança, assim, um grupo, uma pessoa que, pelo menos eu não conheço, né? Pode ter alguém lá que a gente ainda não conhece, mas eu não vejo, assim, próxima eleição. Vamos supor que agora o Augusto caia mesmo, fique o Stabile até o fim, tanto faz, ou alguém do grupo dele, e aí tem uma eleição no ano que vem vai ter uma eleição para um mandato de 3 anos. Sim, eu não vejo, se ganhar esse aqui vai ser legal pro Corinthians. Na última eleição era o André Negão contra o Augusto Melo. Se vencesse o André Negão, seria bom pro Corinthians? Então, assim, tá meio sem saída o negócio. E uma dívida de 2,5 bilhões de reais, um estádio para pagar, claro, tá no meio dessa dívida aí de 2,5 bilhões. Dentro de campo ganha muito pouco, ganhou um Paulista esse ano, não ganhava desde 2019 nada, nem Paulista nem nada, ganhou um esse ano. Mais briga para não cair do que briga por título. Eu não vejo muita saída, não, a curto prazo. Tá difícil, não é que tem alguém, o Salvador, que está ali, é injustiçado e não consegue ganhar uma eleição porque tem boas intenções e é um ótimo gestor. Eu não vejo, assim, não consigo ver uma luz aí no fim do túnel a curto prazo, não. Porque eu vi que o Flávio Prado deu a risadinha dele e chega a ser constrangedor, porque eu vou ver aqui se o PH, né, ele tem algum trecho sério sobre essa coletiva. Porque, me desculpa, o que eu tô vendo ali é piada. O que eu vi, eu até pedi pra polícia pra sentar na minha cadeira, porque eu não podia ir no toalete. Gente, Flávio, é pra rir mesmo, tem que dar gargalhada. Mas pro torcedor do Corinthians é triste. Pros rivais é maravilhoso. Ver o pardieiro que tá virando o Corinthians. Ver a bagunça que tá virando o Corinthians. Que, cara, juro, dá até dó de ver uma instituição tão gigante, com uma torcida tão apaixonada, virar... de verdade, eu comparo essa declaração aos trapalhões, eu comparo essa declaração às pegadinhas, né, que a gente via em várias TVs, em vários canais de televisão, eu comparo ao Tom Cavalcante, eu comparo ao Golias, eu comparo ao Chico Anísio. É show de piada, Flávio. O cara falar que não levanta da cadeirinha. Não vou levantar da minha cadeirinha, porque se eu sair daqui, vão sentar nela. Que coisa ridícula, Flávio Prado. O Corinthians é espetacular, né? Se não existisse, tinha que ser criado. Que maravilha. Aqui, quando eu fazia faculdade de jornalismo, os caras sempre falavam o seguinte: você pode criticar, mas de vez em quando você tem que dar uma sugestão e tal para ajudar. Eu até nem concordo com isso. Minha obrigação não é dar uma sugestão para nada. Mas eu, como gosto do Corinthians, vou dar uma sugestão para a próxima eleição do Conselho para evitar esse tipo de constrangimento. Senhores, existem 2 opções. Uma, cada um leva o seu pinico. Ou todo mundo vai de fraldão. Resolve o problema. 2 opções. Dei 2, hein? Cada um leva o seu piniquinho ou os caras vão de fraldão. Pronto. Não tem mais esse problema de ir à toalete, como disse o seu Osmar Stabile. Então, acho que aí já demos uma solução interessante para não ter mais esse problema, Pilhato. Isso, até meu pai que tá aqui, Flávio Prado, ele tá rindo. Que bom que se diverte, meu pai. Gente, mas é verdade. É verdade. Um piniquinho para cada um, uma fralda para cada um, que ninguém tem que levantar da cadeira. Pronto.